Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá, fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não esqueçamos que hoje é domingo. Hoje é o dia do Senhor. Como eu sempre digo, nós católicos nos reunimos hoje em volta do altar do Senhor para celebrar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício único pela nossa redenção. Faltar à missa dominical implica em pecado mortal. Claro, a exceção é para os doentes, as pessoas que moram na roça, que não têm como se deslocar para a igreja matriz, porque a igreja fica muito longe e assim por diante. Mas aqueles que podem e que a igreja está bem próxima, que tem o seu carro e pode ir, implica em pecado mortal, pecado grave, faltar à missa dominical. Faltando à missa dominical, por preguiça, porque eu não quero ir, eu me deixei levar por situações e deixei a missa de lado. Para comungar na próxima missa, é preciso confessar-se primeiro. Se a pessoa, ela comunga, ela comete sacrilégio. Claro, você já sabe disso, graças a Deus, e não vamos ficar brincando, então, de ir na missa, não vamos ficar brincando com coisa séria. A missa é o ato mais importante que nós católicos podemos fazer em relação ao culto que nós devemos dar ao nosso Deus.
É por isso que São Paulo hoje na carta na carta aos Coríntios, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 13 a 18 e depois do versículo 5 até o primeiro. Capítulo 5 ao primeiro. São Paulo está dizendo que nós miramos as coisas invisíveis. É isso que nós miramos. Nós miramos as coisas espirituais. Nós miramos as coisas celestiais. Nós não podemos ficar mirando as coisas visíveis, as coisas deste mundo. Se a nossa meta for as coisas deste mundo, nós poderemos incorrer em pecados gravíssimos. Hoje, o Evangelho é de Marcos 30, me desculpa, Marcos 3, do versículo 20 até o 35. E como podemos ver, são várias situações aqui. A primeira, os parentes de Jesus que não conseguiu entender a dedicação de Jesus na pregação da Boa Nova, na pregação da nossa salvação, e diziam até que Jesus estava fora de si. Segunda, os mestres da lei que atribuíram Jesus, esse fato de Jesus ter expulsado o demônio daquela pessoa, dizer que Jesus expulsou por Beelzebul. E terceiro, Jesus que está ali anunciando a boa nova, os familiares chegam e alguém diz, olha, os seus familiares estão aí, sua mãe está aí com seus parentes, e Jesus diz que os parentes dele são justamente aqueles que fazem a vontade de Deus. E nós precisamos fazer a vontade de Deus. Mas dentro do Evangelho, eu queria ficar justamente com esse momento em que Jesus fala sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo. Jesus diz assim, no versículo 29, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Bem, primeiramente o que nós devemos entender é o seguinte: todo o pecado cometido por nós neste mundo, enquanto nós estamos aqui, claro que depois lá ninguém vai pecar mais, lá é só definição de onde nós iremos, ou para o céu ou para o inferno, e para o purgatório, aqueles que morreram sem o pecado mortal. Então, neste mundo, qualquer pecado cometido, mesmo esse que Jesus acabou de dizer contra o Espírito Santo, se a pessoa se arrepender profundamente, buscar um sacerdote, se confessar, se emendar, mesmo que ela tenha cometido, ela se salvará, porque ela se arrependeu. Por exemplo, se uma pessoa comete um pecado, ela não se arrepende, e ela morre sem o arrependimento, sem querer se arrepender, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Porque nós somos convidados ao arrependimento dos nossos pecados, e isso é uma ação do Divino Espírito Santo em nós. Nós somos chamados ao arrependimento. Mas a pessoa comete o pecado, não quer se arrepender, e morre sem o arrependimento, ela não vai ser perdoada mesmo. Ela morre em estado de pecado mortal e ela vai para a condenação
eterna. Mas vejam que aqui no Evangelho, o que é que Jesus está dizendo? O complemento diz assim, que Jesus havia falado isso porque eles estavam atribuindo uma ação divina a uma ação demoníaca. Vocês estão entendendo? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Imagina, meus irmãos, dizer que Jesus estava possuído por um espírito maligno. Jesus, o nosso Deus e Salvador, isso é uma blasfêmia. Realmente é uma blasfêmia. Atribuir uma ação da segunda pessoa da Santíssima Trindade ao diabo, isso é uma blasfêmia. Realmente, se uma pessoa ela não se arrepende por cometer um pecado desse gravíssimo, ela será condenada ao inferno se ela não se arrepender antes de morrer. Você está entendendo? Então, meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado. São Paulo, na carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, ele vai dizer: com Deus não se brinca. O homem, o ser humano, hoje chegou a uma condição de estar agora duelando com Deus. Está sim. Está indo contra a lei divina, contra os ensinamentos divinos. Meus irmãos, não querer praticar os mandamentos da lei divina, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Imagine a pessoa começar a falar que os mandamentos da lei de Deus, isso não serve coisa nenhuma, isso é brincadeira, isso é coisa da igreja, e não é bem assim, tal, e começar a denegrir os mandamentos e tudo mais. Isso é um pecado gravíssimo, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Não será perdoado se a pessoa não se arrepender. Você está compreendendo? Querer ir contra os mandamentos da lei de Deus, inventar coisas em cima dos mandamentos, dizer que não é bem assim, e dizer que isso não é coisa de Deus, que Deus não falou isso coisa nenhuma, que isso é coisa do homem, do ser humano, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Atribuir a revelação divina que está ali na Sagrada Escritura, dizer que a Sagrada Escritura foi escrita pelos homens e tal, mudar o sentido da Sagrada Escritura, do texto, mudar para a conveniência própria, isso é um pecado contra o Espírito Santo. E hoje estão querendo mudar os trechos da Sagrada Escritura com interpretações que não condiz. Por exemplo, essa questão aí do homem com homem, da mulher com a mulher. E pessoas que vivem isso estão dizendo que Deus não falou coisa nenhuma, que Deus disse que pode sim, e aí pega o texto da Sagrada Escritura, interpreta de forma errada. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, porque Deus nos fez homem e mulher. E Deus deixou bem claro que um homem não pode deitar com outro homem. Está lá no livro de Levítico, capítulo 18, do versículo 22. E lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 5, lá vai dizer também que um homem não pode se vestir de mulher
E a pessoa vai lá e diz, Deus não falou isso coisa nenhuma, não, isso são coisas dos homens e tal, tal, e começa a falar tantas coisas em cima disso. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, porque está escrito, é revelação divina. Esses artistas, meu Deus do céu, que são pagãos, mas até mesmo aqueles que se diz cristãos, se diz católicos, e que fazem essas peças teatrais, colocando Nossa Senhora em situações de orgia, colocando Jesus em situações de orgia. Isso é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo. Se esses atores e aqueles que escreveram esses textos, se eles não se converterem, não se salvarão, meus irmãos. Infelizmente, não se salvarão. Por isso que nós precisamos rezar, nós católicos. E que fique bem claro, o que eu estou falando aqui é para os católicos, e a intenção é de nós católicos não entrarmos nesta onda. Imagine uma pessoa que se diz católica e vai fazer um teatro, um filme, e ele faz todas essas coisas. Um outro pecado contra a ação de Deus, contra o Espírito Santo, usar um templo sagrado para denegrir a imagem de Deus com filmagens. Imagina, uma pessoa entra numa igreja católica e fica filmando situações lá que vão contra os mandamentos da lei de Deus. O templo de Deus é sagrado, a casa de Deus é sagrada. Lembremos que Jesus, quando ele entrou no templo e viu os homens vendendo aquelas coisas, Jesus pegou um chicote e saiu chicoteando todo mundo. Imagine você chegar na casa de Deus e ficar fazendo determinadas coisas. Eu falo aqui também, cuidado vocês que namoram. Cuidado, namorados. A casa de Deus é um templo sagrado. Aí ficam os namorados lá, parecendo que está num banco de uma praça, os dois abraçados, aí um beijinho daqui, um beijinho de lá, passa a mão na mão, fica ali acariciando. Cuidado, isso é o templo, é a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar de oração, tomemos cuidado. Se você fazer isso na ignorância, tudo bem, agora, sabendo, é bom não fazer. Vai lá, reza um pelo outro, pedindo a Deus a graça de saberem se escolher e tudo mais, mas ficar namorando dentro da igreja, fazendo coisas dentro da igreja, cuidado. O templo de Deus é sagrado, não podemos brincar. Em si, o pecado contra o Divino Espírito Santo é ir contra os mandamentos, é ir contra a lei de Deus. Por exemplo, hoje essa questão que civilmente, pelo lado civil, a liberação do aborto, é o lado civil, cada um vai prestar contas. Mas um católico, um cristão, chegar e dizer que é a favor do aborto, sim, até determinada idade, está concorde. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, isso é um pecado que clama ao céu. Se pratica e não se arrepende e morre nessa condição, é condenação eterna, é o inferno. Vai viver no inferno e conviver com o demônio para sempre, num sofrimento que não terá fim. Hoje nós vemos aí live, podcast, entrevista, e as pessoas dizendo, e as mulheres dizendo a respeito de que o corpo dela, é ela que manda no corpo dela, e o pessoal dizendo que
aquele filho de Deus, aquele ser criado que está ali, que está sendo gerado dentro do ventre daquela mulher, e dizer não, até determinada dia, data, ainda não é uma pessoa, não é um ser humano, então pode matar. Meus irmãos, lá no capítulo 2, do versículo 7 do livro do Gênesis, fala que quando Deus criou Adão do barro, Deus colocou o sopro da vida. Ali já é uma vida. Ao ser concebido no seio materno, já é uma vida que está ali. Salmos 138 deixa isso bem claro. Não é uma coisa que está ali que depois vai se transformar no ser humano. Não, já é um ser humano que está ali, está se desenvolvendo, está se formando. E dizer não, pode matar, pode porque não tem vida ainda. Isso aí é ir contra a ação do Divino Espírito Santo, é ir contra uma ação revelada por Deus. Tomemos muito cuidado, meus irmãos. Vamos ser fiéis a Deus. Vivemos num mundo secularizado, paganizado, que já não mira mais as coisas eternas, como está dizendo São Paulo, aqui na primeira leitura da liturgia de hoje. Nós miramos as coisas invisíveis. Nós somos de Deus. Que Deus nos conceda a graça e que a Virgem Maria interceda por nós. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu vivem nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.